Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque e hoje vamos para o nosso terceiro dia de meditação no livro de Salmos. Vamos meditar hoje no capítulo 7, 8 e 9. Queridos, no capítulo 7 nós vemos aqui o salmista Davi buscar ao Senhor, porque aqui percebemos que ele estava sendo caluniado. Havia um benjamita que estava trazendo um falso testemunho, caluniando, trazendo mentiras sobre Davi. E todo o capítulo 7 vai girar em torno disso. Então fala sobre como Deus defende o justo contra o ímpio, que o acusa falsamente. Mostra que enquanto o homem perverso cai em sua própria armadilha, o servo do Senhor encontra conforto na justiça de Deus. Nós podemos fazer uma separação, uma divisão no capítulo 7 em 4 pontos. O primeiro é um clamor de Deus um clamor a Deus em busca de preservação e libertação, que vai do versículo 1 ao 2. Uma declaração de inocência, que vai do 3 ao 5. O julgamento do justo juiz, que vai do 6 ao 13. E o ímpio sente o peso do seu próprio pecado, que é do 14 ao 17. Nós vemos aqui Davi apresentar ao Senhor, ele presta o seu clamor, ele busca ali pela preservação e a libertação, e depois, quando ele começa a declarar a sua inocência, ele não estava dizendo aqui, queridos, que ele era um homem perfeito. O que estava em jogo aqui era a calúnia que esse benjamita estava fazendo sobre Davi, que era o Cushi. Nós não temos uma precisão em que momento que ocorreu, se foi na época que Saul o perseguia, porque Saul também era benjamita. Não se sabe se era alguém ali que o caluniava para Saul, trazia mentiras sobre Davi, ou se foi quando Absalão estava ali usurpando o trono de Davi. Então não temos precisão, ou se foi um outro momento desse. Então não temos uma precisão. O que nós temos de informação é que tinha um benjamita, o Cushi, que tinha caluniado, falado mentiras a respeito de Davi, e Davi agora foi buscar no Senhor. Então quando Davi começa a declarar a sua inocência do 3 ao 5, era em relação a esta calúnia. Não podemos olhar para esse texto e pensar que Davi estava querendo dizer que ele era perfeito, que ele não havia erro nele. Então, de acordo com a calúnia, Davi clamava ao Senhor, e é como se ele dissesse: Senhor, em relação a isso que estão falando de mim, eu sou inocente. Em relação a essa calúnia, a esse falso testemunho, essa falsa acusação, eu sou inocente. Eu não devo nada dentro desse contexto. Aí depois do 6 ao 13 ele fala sobre o julgamento do justo juiz. Ele tinha certeza, embora ele estivesse clamando ao Senhor por socorro, você percebe Davi com certeza que a justiça do Senhor seria aplicada, com certeza por ter certeza da sua inocência em relação ao fato. Então você percebe Davi aqui clamar com certeza que o Senhor o livraria. E nós vemos o final, bem no finalzinho, nós vemos com uma declaração de louvor, no 17, ele rende graças ao Senhor não pela ruína do ímpio, mas pelo fato de que a justiça de Deus prevaleceu. O que fazia o coração de Davi se alegrar não era a contemplação de uma vingança pessoal sendo executada ali, mas a contemplação da manifestação da justiça divina que não deixa o pecado impune. Então nós vemos aqui Davi cantando o hino da vitória, a declaração de vitória. Não sabemos se a vitória já tinha sido concretizada ou se Davi estava já crendo nessa justiça que o Senhor o faria e já estava aqui declarando a vitória porque confiava no juiz que estava sobre a vida dele, sobre aquela situação. Agora no Salmo 8 nós vemos Davi adorar, exaltar ao nome do Senhor de uma forma muito, muito peculiar, muito especial. É um cântico de louvor a Deus que exalta o seu ser e sua obra na criação. Ainda revela que o Salmo é profundamente teológico. Ele trata tanto da revelação geral de Deus, quanto de sua revelação especial manifestada aos homens. Além disso, ele considera lado a lado a transcendência e a imanência de Deus.
Nós podemos fazer 3 subdivisões aqui no Salmos 8, que seria do 1 ao 2, que é o louvor introdutório sobre a glória de Deus, do 3 ao 8, que é o homem, e o versículo 9 que diz o louvor final sobre a glória de Deus. O Salmo 8 começa com uma declaração de louvor a Deus. O salmista inicia o salmo dirigindo a Deus por seu nome da aliança, Yahvé. Imediatamente após citar o nome pessoal de Deus, o salmista ainda acrescenta outro título que denota a soberania de Deus, como governador de todas as coisas. Ele diz, ó Senhor, Senhor nosso. É interessante notar a forma como o salmista se refere a Deus de forma pessoal e íntima. O Deus da aliança é, sem dúvida, o seu Senhor. E na sequência ainda ele exalta a grandeza de Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Nesse verso, ele fala sobre a revelação geral de Deus na natureza. O salmista ainda diz que o nome de Deus, que nesse contexto significa o caráter de Deus, que revela a sua pessoa com todos os seus atributos, é magnificado em toda a terra, bem como a majestade divina está exposta nos céus. O contraste ainda aqui no verso 2 que ele faz também é bem notável, Ele coloca de um lado os pequeninos e recém-nascidos e do outro os considerados fortes, adversários, inimigo e vingador. Parece que o seu objetivo é contrastar aquele que é totalmente dependente de Deus e aquele que pensa ser autossuficiente. No entanto, o louvor da boca dos pequeninos pode silenciar os poderosos e derrotar os inimigos de Deus. Na sequência, Davi coloca ênfase na obra da criação de Deus. No entanto, em nenhum momento ele perde de vista a grandeza do Criador. Nesse sentido, ele lança mão do antropomorfismo para falar da vastidão do universo como obra dos dedos de Deus. É fácil perceber como o salmista coloca a grandiosidade do universo como algo insignificante diante da onipotência de Deus. Em seguida, o salmista começa a falar do homem. Primeiro ele posiciona o homem em seu devido lugar. Que é o homem? Que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Obviamente o salmista está se referindo à fragilidade e à transitoriedade dos seres humanos diante da majestade de Deus. E para finalizar o capítulo 8, ele termina da mesma forma que começou. No verso final, o salmista repete a palavra do verso inicial. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Embora esse último verso repita o primeiro, é possível que ao se deparar com ele, após passar pelos versos anteriores, nós conseguimos perceber de forma ainda mais apurada, em relação à sua leitura do primeiro verso, o profundo significado de suas palavras. O homem é a coroa da criação de Deus, mas por mais nobre e digno que possa ser, o seu lugar como co-regente de Deus neste mundo, sua posição mais importante é como servo e adorador que se curva diante da majestade do seu Senhor. A verdadeira grandeza do homem está em conhecer a Deus e poder se relacionar com Ele. E isto o Salmo 8 deixa muito bem claro. E para finalizar o dia de hoje, o Salmo 9 é basicamente um hino de Davi que destaca o juízo e o reinado de Deus. Revela como o salmista enxergava o Senhor como juiz e rei de toda a terra. Então o Salmo 9 traz um louvor à soberania de Deus. Nós podemos fazer 2 subdivisões no Salmo 9, que seria a primeira parte, uma série de reflexões que formam um louvor sobre o livramento de Deus, que vai do 1 ao 12, e a segunda parte traz orações que, embora tenham nascido em meio ao sofrimento, aponta para a proteção e a justiça de Deus, que vai do 13 ao 20. O salmista começa o Salmo 9 com uma clara expressão de louvor. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Nessa declaração, Davi deixa transparecer seu comprometimento sincero com a glória de Deus.
Davi reconhece que o homem deve louvar a Deus com todo o seu ser e ainda indica qual deve ser o objetivo de todo verdadeiro adorador: proclamar ao mundo os grandes atos de Deus em favor de seu povo. Atualmente, muitas pessoas revoltadas com o crescente movimento de barganha com Deus acabam dizendo que não adoram a Deus pelo que Ele faz, mas adoram a Deus pelo que Ele é. O problema é que, para evitar um erro, acabamos cometendo um outro erro. Deus deve ser louvado pelo que Ele é e também deve ser louvado pelo que Ele faz. Os feitos maravilhosos de Deus apontam para a sua soberania e para a forma com que Ele governa todas as coisas providencialmente. E como diz aqui o salmista, o crente deve estar engajado em contar a todos sobre os maravilhosos feitos de Deus, pois em tudo o que Deus faz há motivos para que Ele seja glorificado. Ainda nessa primeira subdivisão, nós vemos que Davi aponta para Deus como um justo juiz que julga retamente a causa daquele que lhe pertence. Nesse sentido, o salmista fala sobre o fim desastroso dos ímpios. Ele diz que os ímpios são destruídos e seus nomes apagados, suas ruínas são perpétuas. Nós vamos ver isso no verso 5 e 6. E ainda neste ponto é impossível ignorar o contraste entre a transitoriedade dos ímpios e a eternidade de Deus. Os nomes dos ímpios são apagados, enquanto que o nome santo do Senhor permanece para sempre. Diferentemente dos ímpios e de seus reinos, o Senhor reina para sempre. Seu trono é inabalável e sua justiça é manifesta em seu governo reto. Versos 7 e 8. E por tudo isso o povo de Deus pode confiar nele. Com toda razão o salmista declara: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. No versículo 9. Os crentes são confortados na certeza de que o Senhor jamais abandona os que o buscam. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Nós vemos isso também no verso 10 ao 12. Agora, na segunda parte do Salmo 9, nós vemos que o salmista fala sobre sua situação atual de grande aflição e perseguição. Ele ora para que Deus se compadeça dele e esteja atento ao sofrimento, ao qual seus inimigos o submeteram. Vemos isso no verso 13. Contudo, a segurança de Davi em Deus permanece firme. O seu clamor se mistura com o seu louvor. Nesse sentido, como explica de Kidner, Davi declara que pela ação de Deus, as portas da morte não poderão impedi-lo de atravessar as portas de Sião. Davi tinha certeza sobre a resposta de Deus e sabia que poderia louvá-lo nos lugares públicos de Jerusalém. E na sequência ainda Davi fala sobre como o ímpio padece nas obras de suas próprias mãos. Neste ponto do seu clamor, o salmista aplica os princípios de retribuição justa. O Senhor é o juiz que é conhecido por sua perfeita retidão, nos versos 15 e 17, do 15 ao 17. Por fim, o salmista conclui mais uma vez afirmando que Deus não se esquece do seu povo. Vemos do 18 ao 20. Deus é aquele que luta as batalhas daqueles que são seus. Embora os ímpios se achem invencíveis, na verdade eles não passam de mortais, ou seja, homens fracos e frágeis. Então, nas palavras finais de Davi, no Salmo 9, ele vislumbra o dia em que Deus colocará os homens iníquos em seus devidos lugares e lhes farão entender que eles não passam de pó. Queridos, chegamos ao fim do nosso terceiro dia, 3 salmos maravilhosos, e eu quero deixar para vocês aqui o que Davi colocou nos Salmos de número 8. A importância que nós temos de louvar ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Não devemos ter uma vida para buscar somente aquilo que Ele faz, mas é inevitável que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. É inevitável que em grandes e muitos momentos da sua vida você viveu momentos onde Deus realizou coisas tremendas, coisas profundas em sua vida. É notável que no nosso dia a dia nós podemos ver a mão do Senhor em tantas situações.
São tantos os momentos que o Senhor estende as suas mãos sobre nós e são tantas as situações que podemos ver a mão de Deus, que nós podemos entender que foi um milagre, que foi a voz do Espírito Santo que nos alertou, que foi o Senhor que cuidou de nós. Então que possamos viver adorando a Ele pelo que Ele é e nunca se esquecendo de louvá-lo, de anunciar, de ser testemunha daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele faz em nossas vidas. Porque o Senhor, Ele é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que cuida de nós, Ele se preocupa com os mínimos detalhes das nossas vidas. Então, por mais que você não consiga enxergar, às vezes estamos vivendo um tempo onde nós ficamos igual a alguns salmos. Davi fala assim: Senhor, parece que o Senhor virou a tua face de mim. Às vezes ficamos igual a Davi, pois somos limitados, somos seres humanos, mas é impossível que Deus venha se esquecer de nós. Por isso que ele fala: pode uma mãe se esquecer do seu filho, a qual gerou e amamentou, todavia eu não me esquecerei de vocês. Então Deus nunca se esquece. Então louve a Ele pelo que Ele é e não se esqueça de tudo que Ele tem feito por você e o adore também pelo que Ele faz. E proclamem, diga às pessoas, testemunhem, sejam uma testemunha ocular do que Deus tem feito em sua vida em todos esses tempos. Amém? Que Deus o abençoe, que você possa ter um dia abençoado. Estaremos aqui amanhã novamente para dar continuidade no livro de Salmos, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.